Já tá gravando a minha oração, ó. Mano. No Alvo Podcast. Hoje o meu nome... 5, 4, 3, 2, 1. Oi, gente, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do No Alvo Podcast. Hoje nós estamos aqui com mais um dos nossos quadros e o nosso quadro de hoje é Versículo em Debate. Estamos em um No Alvo Lab, tá bom? Pra quem não me conhece, o meu nome é Isabela Salvati. Meu nome é Miguel. Então, para contextualizar vocês do que é esse versículo em debate, nós vamos ler um versículo da Bíblia e aí a gente vai fazer perguntas e vamos debater a respeito do versículo e das perguntas, entendeu? Então a gente vai expor a nossa opinião sobre as coisas da vida. Pode começar. Gênesis 19, 15 e 16. E ao amanhecer os anjos apertaram com Ló, dizendo: Levanta-te, toma a tua mulher e tuas duas filhas que aqui estão, para que não pereças na injustiça dessa cidade. Ele, porém, demorava-se. E aqueles homens lhe pegaram pela mão, e pela mão de sua mulher, e pela mão de suas duas filhas, sendo-lhe o Senhor misericordioso, e tiraram-no e puseram-no fora da cidade. Primeira pergunta. Por que alguém demora para sair de um lugar que Deus já mandou abandonar? Por quê? Por quê? Por medo? Aê! Não, eu vou discorrer a respeito. Ó, eu acho que o principal motivo é o medo, entendeu? Tipo assim, não só o medo de não saber se é realmente Deus que tá mandando, porque tem esse medo também. Então, por exemplo, Deus manda você sair de algum lugar e daí você não sabe se realmente é a voz de Deus, entendeu? Mas eu acho que esse nem é o principal. Porque a voz de Deus, ela é, quando você conhece, você não fica na dúvida. Então, eu acho que o principal motivo é o medo do que pode acontecer, entendeu? O medo de você sair da sua zona de conforto, porque você gosta de ficar lá naquele lugarzinho e aí Deus manda você ir para algum lugar que vai te desafiar. Você vai ter que sair dos seus limites, ultrapassar os seus limites. E aí você tem medo do que pode acontecer e de você não gostar da onde você tá indo, entendeu? Então Deus te manda fazer uma coisa que você não gosta. Mas aí você tem que ir por obediência, porque você não faz só o que você gosta, você tem que fazer, entendeu? Então acho que é isso. Mas dá só a resposta. É exatamente o que você falou, né? Ficar na zona de conforto. Porque muita gente se acostumou com o conformismo. Muita gente hoje vive uma estação velha quando Deus está mandando para uma estação nova. Sim. E muitas das vezes você não vai conhecer essa estação. Deus não vai te dar de mão beijada o mapa, um guia para você conhecer essa estação. De toda a sua vida, né? De toda a sua vida, porque é passo a passo. O Senhor já preparou todas as estações da sua vida. Mas Ele primeiro precisa preparar você para conhecer essas estações. Isso. Porque muitas das vezes a gente pode acelerar o processo de conhecer uma nova estação e ela não estar totalmente formada em nós para podermos permanecer e sustentar essa estação. Ou a gente quer ficar demais na estação que a gente já estava por medo do que tá por vir, entendeu? Porque, gente, vamos, né, muito óbvio. Quando você vai mudar de estação, quando Deus está te levando para um outro lugar, Ele tá te tirando da sua zona de conforto e vai doer. Não vai ser uma coisa confortável pra você, não é uma coisa gostosa você sair da sua zona de conforto. Vai doer, você vai sofrer, você vai ter que renunciar muita coisa, mas você tem que fazer. Primeiro porque é obediência, e segundo porque você tem que saber que Deus tem o melhor pra sua vida. Porque muitas das vezes a gente vive separado, né, entre a carne e o espírito. Então, tipo assim, você vai viver uma nova estação, mas o seu espírito quer, mas a sua carne não. Porque vai te tirar de um ambiente onde a sua carne e o seu espírito estão acostumados. E o espírito precisa conhecer coisas novas, precisa conhecer aquilo que Deus está depositando sobre nós. Mas a carne não, porque ela não conhece aquele ambiente e, como você falou, por medo ela vai se esconder, vai fazer com que você fique estagnado em uma estação, um ambiente, um lugar, ou até mesmo em pessoas. Porque muitas das vezes, assim como está escrito em Gênesis, não tem como você estar em uma nova estação com maturidade suficiente para olhar para o passado. Você primeiro precisa adquirir essa maturidade para que você possa olhar para o passado e ter essa maturidade para administrar aquilo que você vai fazer na próxima. Entendeu?
não ficar desejando o passado, mas ter maturidade pra aprender que se você saiu de lá é porque você precisava sair. Isso. Entendi. Aí a gente falou bastante sobre ficar na zona de conforto. Então, como identificar quando estamos atrasando processos por comodismo? Quando você tenta acelerar aquilo que Deus mandou esperar. Ou quando você espera naquilo que Deus mandou você acelerar. Exatamente. Então, é o seguinte, se Deus mandou, faz e acabou, entendeu? É tipo, não tem, eu não sei, eu tô falando, mas também não é fácil pra mim não, viu? Porque Deus me manda fazer muita coisa que não é agradável pra mim, que é bem chato, porque não é uma coisa legal, não é gostoso. Mas, ainda assim, quando Deus manda, a gente tem que fazer, entendeu? E acho que é uma das maneiras de identificar se você tá atrasando o processo ou se você só tá esperando o tempo certo. Então, por exemplo, eu tenho uma palavra pra minha vida e eu estou esperando o tempo certo. Eu não estou atrasando os processos de Deus. Eu já recebi essa palavra, eu sei pra onde eu tenho que ir, mas eu tô esperando o tempo certo. Esperar o tempo certo é diferente de se acomodar na sua estação. Então, se você está esperando o tempo certo, você tem que ter, além e principalmente, muita intimidade com o Espírito Santo, porque é Ele quem guia a sua vida, mas também a paternidade te ajuda a saber se você está no lugar certo para a sua vida. Não só a paternidade espiritual, mas como a paternidade natural também, os seus pais. Se você não tem a paternidade natural, você pode buscar a paternidade espiritual, que são pessoas enviadas por Deus para cuidar da sua vida e te ajudar a discernir os momentos em que você deve agir e os momentos em que você deve esperar. Acho que é isso. Quem se prende no velho nunca vai poder ter a abertura para o novo. Então, tipo assim, como você falou, né? Ter esse discernimento entre as estações. Porque é muito fácil você se perder no meio entre as duas, porque você não consegue entender o tempo de Deus. E nós, como seres, filhos de Deus, não podemos viver de acordo com o tempo natural, o Cronos. A gente sempre tem que estar vivendo no caminho do Senhor. Tanto que na Bíblia está escrito, né? Os nossos pensamentos não são os pensamentos de Deus. Porque eles são maiores do que os nossos. Os caminhos de Deus não são os mesmos caminhos que os nossos, porque eles são maiores. Então, sempre que Deus te chamar para uma nova estação, não é para que você seja machucado, é para que você seja remodelado. A sua estação, todas as estações são uma remodelagem de Deus para que você seja essa imagem e semelhança dele. Dito e feito. Tá, certinho. Certinho. Vamos para o segundo versículo. Juízes 16, 19 e 20. Então ela o fez dormir sobre os seus joelhos e chamou a um homem e raposou-lhe as 7 tranças do cabelo de sua cabeça e começou a afligi-lo e retirou-se dele a sua força. E disse ela, os filisteus vêm sobre ti, Sansão. E despertou ele de seu sono e disse, sairei ainda esta vez como dantes e me sacudirei, porque ele não sabia que já o Senhor tinha se retirado dele. Primeira pergunta. É possível alguém perder sensibilidade espiritual sem perceber? Sim. Totalmente sim, possível. Também. Acho que sim. E acho que é a maneira mais fácil. É uma das maneiras perceber. mais fáceis, né? Porque, tipo assim, sensibilidade vem a partir da intimidade. Você não é sensível ao espírito se você não tiver um relacionamento íntimo com o Senhor. Então, a partir do momento que você deixa de lado as coisas que Deus te proporcionou como ferramentas de uma intimidade, você perde a sua sensibilidade. Porque você pode estar num ambiente que não é favorável para a sua intimidade e você não ter esse discernimento, que ali não é um ambiente favorável para que a sua intimidade cresça. Intimidade nem sempre está relacionada ao que você faz, mas sim aonde você está. Realmente. Eu acho que para você perder a sua sensibilidade espiritual é muito fácil, não só pela questão da intimidade que você tem com Deus, mas também de, tipo, você pensar que... É que eu não sei se eu vou saber explicar, mas é como se você
pensasse que você tá com a sua sensibilidade espiritual muito ativa, mas na verdade não é. Você tá deixando a sua carne vencer você mais uma vez, entendeu? Então você chega num ambiente, você recebe um convite para ir em algum lugar e aí você ora, nossa Deus, eu quero saber se o Senhor quer que eu vá nesse lugar. Só que dentro de você tá com muita vontade de ir. E aí, por causa de você não ter uma intimidade tão profunda com o Senhor, você deixa a sua carne vencer. E aí você fala que Deus tá falando que você pode ir, mas não é. São os seus desejos da carne deixando você ir, entendeu? Então eu acho que é muito fácil você perder a sua sensibilidade espiritual sem você perceber. Porque você vai deixando as coisas de lado e rotina vem. Eu vou escola, trabalho, igreja, escola, trabalho, igreja, escola, trabalho, igreja no domingo, escola, trabalho. Aí você vai se perdendo. Sua rotina vai te consumindo de tal maneira que você se perde na sua sensibilidade. Próxima pergunta. O que faz uma pessoa se acostumar tanto com o pecado a ponto de não perceber a ausência de Deus? Nossa, é ignorância. Porque todo mundo tem o Espírito Santo, né? Aqueles que aceitam a Jesus recebem o Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele tá aqui no nosso coração. E aí você vai pecar pela primeira vez, sabe? Você vai cometer um pecado pela primeira vez e o Espírito Santo te avisa. Não é aquele incômodo que você sente, não é friozinho na barriga, não, meu bem. É o Espírito Santo te avisando para não fazer. E aí o Espírito Santo vai estar te avisando. Você ignora ele. Você escolhe ignorar o Espírito Santo porque você quer pecar. É uma escolha. Você não peca sem saber. A não ser que você não saiba que é pecado, mas, né? Complicado. O temor ao Senhor é o nosso balizador para a saúde espiritual. É verdade. Então eu acredito que a partir do momento que você tem temor ao Senhor, você praticamente deixa na hora todas as suas práticas pecaminosas. Você deixa de fazer todas as coisas erradas que você fazia porque você tem temor a Deus. Então, quando o Espírito Santo te avisa, ele toca no seu coração, você escolhe ignorar ele, e aí, o que você vai fazer? Quando você ignora a primeira vez, aí já vem aquele sentimento de culpa, mas aí você ignora o sentimento de culpa também, porque tá tudo bem. Peca, fica à vontade, tá tudo bem pecar, tá tudo bem. Aí você vai e peca de novo. E o Espírito Santo tá lá, pelo amor de Deus, não peca, pelo amor de mim mesma, não peca. E aí você tá lá, ignorando ele. Ignora o Espírito Santo, toda hora você tá ignorando ele. Você abafa o som dele, porque você tá escolhendo pecar. Não é que o Espírito Santo desiste de te avisar, ele tá sempre aqui. Ele tá sempre te avisando, só que você abafa tanto o som dele que você escuta mais a sua carne e a sua alma do que o Espírito Santo. Você não deixa de pecar porque você tem medo do peso da correção de Deus. Você deixa de pecar porque você ama a Deus e não quer entristecer. Então, essa falta de temor, essa falta de amor por Deus é o nosso meio, é esse intermédio que faz com que nós não pequemos mais. Então, todas as vezes que você perde o temor, você perde também a presença de Deus. Porque começa no pouco, começa numa mentira, aí parte para uma fofoca, aí parte para algo carnal, aí parte para algo mais pesado. Vai piorando, vai escalonando, até que o momento que você tem um coração totalmente vazio, capaz de fazer com que você não perceba mais que você está sem a presença de Deus. Então você pode estar aqui na igreja, pode estar aqui louvando, pode estar orando, você pode estar fazendo tudo. Pode estar fazendo tudo, servindo, mas ao mesmo tempo vai estar vazio. Porque você não consegue mais discernir a presença de Deus e o vazio de Deus. Nossa. Palmas pra você. Palmas pra você, de verdade. Próximo. Não tem mais uma, não? Tem. Tem mais uma que eu vi. Como identificar que estamos vivendo apenas de aparência? Nossa, deixa eu pensar como que eu posso falar isso. Como identificar que estamos vivendo apenas de aparência? Quando você se importa mais com o que os outros vão ver de você do que com o que Deus manda você fazer ou você ser. Quando você Nossa,
vou falar, nossa Deus. Quando você se abstém da sua essência para se encaixar num coletivo, num grupo, quando você se abstém de quem você é para se encaixar num grupo, você tá vivendo de aparência. Você tá com uma máscara. Aí você se abstém, você ama ler, mas aí você quer ir para um grupo que gosta de festa. Não gosta de ler, gosta de festa. Aí você não gosta de ler. Só que daí você vai na festa, chega na sua casa, você vai pro grupo que gosta de ler. Porque agora você gosta de ler. Você se perde em quem você é. Aí você tá vivendo só de aparência. Você tem uma máscara para cada lugar que você frequenta. É assim que você identifica, é quando você percebe. Só que aí você também tem que estar aqui, né? Aqui, ó, tinindo na sua... se autocontrolando em relação a isso. Quando você perceber que você tá se desfazendo do que você gosta, da sua essência, de como Deus fez você para ser, da sua identidade, quando você tá tirando isso da jogada da sua vida, você tá vivendo de aparência, você tá só vivendo com o que os outros vão ver de você. Não posso errar porque eu tenho que ser perfeita. Isso é uma máscara tremenda. Isso é viver de aparência e tem um peso tão grande que dói. Dói. É horrível. Quem vive por pessoas não vive pelo propósito. Então, se você está inteiramente ligando a sua vida a pessoas, quando Deus te der o seu propósito de maneira tão firme e palpável, você não vai querer viver por aquilo. Porque ou você vive com pessoas ou você vive com Deus. As pessoas não podem ser o seu balizador. Deus precisa ser o seu balizador. A partir do momento que você vive por aparência, você coloca visível para Deus que as pessoas são mais importantes do que Ele. Então, tipo assim, é como você temperar uma comida. Tem 2 temperos iguais, basicamente iguais, mas são com gostos diferentes. Aí você não consegue diferenciar um do outro. Você vai colocar qualquer um. Porque qualquer um serve, qualquer um basta. É exatamente essa máscara. Se você tem 2 iguais e você não consegue diferenciar qual que é a verdadeira e qual que é a falsa, qualquer uma basta. Então eu acredito que seja isso. A partir do momento que você consegue discernir qual que é a sua verdadeira identidade em Deus, você não vive mais por aparência. Porque quem vive esperando ser obediente, mas não é leal inteiramente, vai se frustrar e vai querer viver de uma maneira que as pessoas se agradem da sua vida, mas você não se agrada da própria vida. O nosso último versículo é Lucas, capítulo 10, dos versículos 40 até o 42. É a passagem de quando Jesus foi à casa de Marta e Maria. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço, e aproximando-se dele, perguntou: Senhor, não te importas que minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Dize-lhe que me ajude. Respondeu o Senhor: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Todavia, apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Como saber quando estamos servindo mais do que nos relacionando com Deus? Quando o servir vira mais importante do que o relacionamento. Aí cai exatamente naquilo que a gente falou, sobre a aparência. Quando o seu servir vira um método de aprovação para as pessoas. Para as pessoas. Quando você serve para os outros e não para Deus, liga o seu alerta aí, porque você pode estar naquela... Como que é o nome daquela... Como que é aquela palavra lá? Ativismo, é isso. Quando você cai no ativismo, quando você vai para a igreja só para servir e não para ter um relacionamento com Deus, você tá mal. Você precisa melhorar. E aí, é importante a gente falar sobre isso porque todo mundo já, com certeza, todo mundo, não vou excluir ninguém porque todo mundo já caiu no mal do ativismo. Todo mundo, porque é muito fácil a gente se perder, sabe? Servir é uma coisa maravilhosa. Você vir para a igreja para você servir ao reino de Deus e você ajudar. Então vai ter festa no infantil, estamos aqui. Vai ter conferência, estamos aqui também. Precisa ficar das 7 a 1 da manhã, estamos aqui. A gente está aqui para servir. Só que aí você tá servindo com o coração diante de Deus, que é um servir para o reino. Aí você começa a se perder nas pequenas coisas. Então, não, hoje eu não vou no culto porque eu não tô na escala. Então eu vou ficar em casa para descansar um pouco. Lógico que tem exceções, mas
Daí você já liga o seu primeiro alerta. Não vou no culto porque eu não tô escalada em nada, então não preciso ir pra igreja. Não, você precisa porque a igreja, ela é fundamental na sua base para durante a semana, mas pra vida também. Você precisa se alimentar de Cristo. E é pra isso que tem culto todos os domingos, entendeu? E não só domingo, né? Tem toda semana. Todo dia aqui, né, no Sonho de Deus. Segunda tem culto, quarta, terça tem culto, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Sempre tem programação, então você precisa se alimentar. É lógico que existem exceções? Sim. Quando você trabalha num turno diferente ou alguma coisa aconteceu, mas se você não tá vindo por opção, você pode estar se afastando de Deus e aí é uma flecha do inferno para poder tirar você do propósito. Porque sabe aquela frase, nossa, frase tradicional, que ladrão não rouba casa vazia? Isso é muito clichê, mas é muito verdade. O inferno, ele só vai lançar flechas sobre a sua vida porque Deus tem um propósito muito grande para você. Deus tem... Nossa, você é um instrumento de justiça para o mundo fortíssimo. E as trevas entenderam isso e elas não vão descansar enquanto elas não tirarem você do Senhor. Então você não pode dar o braço a torcer para o inferno, entendeu? Você tem que lutar contra essas flechas das trevas para tirar você do propósito. Então se você vem... Você tem que... Não para de servir, tá? Não é isso que nós estamos falando aqui. Exatamente. Você tem que servir, só que você tem que estar com o coração rendido e servindo pro Senhor. Não sirva para as pessoas, porque servir para as pessoas não tem reconhecimento de Deus. Não tem. Fala isso na palavra. Fala. Deus não reconhece o servir para as pessoas. Você tem que estar servindo com o seu coração pro reino. Exatamente. Como está escrito em 1 Pedro, né? Cada um use o dom de servir para os outros, não é para si. E a partir do momento que você serve, você está administrando uma multiforme graça de Deus, que é honrar a vida das pessoas. Então, a partir do momento que você entende que o servir não é algo para si, mas para o outro, você entende que não é sobre só servir, mas é sobre construir um relacionamento com Deus. Porque são meios, são métodos, são ferramentas que Deus nos dá para que a nossa intimidade esteja cada vez mais fundamentada e sustentada pelas mãos dele, e não pelas nossas próprias mãos. Certíssimo. Próximo. A correria pode se tornar uma distração espiritual? Sim, a gente falou disso no outro, né? Que a rotina, ela vai consumindo tanto a gente que a gente se esquece do principal, que é o relacionamento com Deus. Então você acaba... Nossa, eu já fiz tanto isso, meu Deus do céu, me perdoa, mas eu já fiz muito. De chegar em casa cansada e daí, não vou ler a Bíblia hoje porque muito cansada. E eu realmente tô muito cansada. A minha rotina me consome, ela me deixa exausta, só que eu tenho que me policiar muito, muito mesmo, pra não me deixar cair nessa outra flecha das trevas, que é não fazer a gente ler a Bíblia, porque a gente só conhece de Deus conhecendo a palavra dele, entendeu? Então, a correria ela pode consumir você e a rotina também. Então, fique atento. Uma das maiores armas que o inferno tem contra a nossa vida é atrasar o propósito. Satanás, assim como em Jó, ele não faz nada sem a permissão de Deus. Então, como isso é algo determinado, é uma lei, ele não pode intervir na sua vida diretamente. Então, ele vai fazendo o quê? Ele vai aos poucos criando obstáculos, ou seja, uma rotina cansada, algo fora do padrão daquilo que você vive com Deus. E isso vai te cansando aos poucos, vai minando, vai drenando a sua energia, vai drenando a sua fé, até que certo ponto você se torna distraído. Ao ponto que quando Deus falar com você sobre algo bom ou o que seja, você não vai conseguir ouvir, porque a sua mente está tão distraída com os problemas da vida que você não vai ter mais a oportunidade de ouvir a voz de Deus de uma maneira limpa, sem ruídos ou sem barulhos. Porque a correria vai ser algo tão pertinente, tão fixado na sua mente, que você não vai ter espaço para nada. Então, assim, ao invés de você ser consumido, ao invés de você se permitir ser consumido e distraído pelos problemas do dia a dia, coloca Deus nele e aí eles vão ser resolvidos, eu garanto pra você. Todas as coisas que a gente tem que fazer, primeiramente a gente tem que consultar a Deus. E colocar ele no meio das nossas decisões, todas, independente de qual seja. Até mesmo
por exemplo, comprar uma roupa. Deus, você acha legal comprar essa roupa agora? Você acha legal comprar esse celular agora? Porque a partir desse momento que a gente vai permitindo que Deus seja o balizador sobre a nossa vida, a gente vai entendendo cada vez mais aquilo que a gente tem para oferecer a Deus. Então, a gente vai partir para a última pergunta agora, que é: o que Jesus quis ensinar ao comparar Marta e Maria? Eu adoro essa pergunta. Já foi respondida várias vezes no púlpito, eu gosto muito dela. Eu acredito, na verdade, que Maria, quando Jesus fala que Maria escolheu a boa parte e que nunca seria tirada dela, Maria escolheu estar na presença. E essa é a parte mais bonita dessa história. Maria não abdicou dos serviços da casa, mas ela escolheu estar na presença, porque a presença de Jesus naquele momento, a presença física, né, palpável de Jesus na casa dela naquele momento, era momentânea. Então ela tinha que abstrair o máximo que ela pudesse sugar de Jesus para poder, de conhecimento, de aprendizado, de coisas para a vida. Ela escolheu estar na presença. Jesus, obviamente, não ia se importar se a casa estava com um dedinho de pó. É lógico que, assim como Marta, eu compreendo Marta. Ela estava preocupada em deixar tudo excelente para Jesus, para recebê-lo. Assim como a gente faz na nossa casa quando a gente vai receber visita, na minha casa, pelo menos, a gente arruma as coisas para receber as pessoas. Deixa tudo limpo, organizado, bem apresentável. Mas, quando a visita chega, a gente precisa parar e apreciar a presença dela. Então, para Jesus, o importante não era a casa estar tão perfeita, sabe? Mas era as duas estarem na presença dele para poder tirar o máximo de aprendizado e contemplar a presença de Jesus naquele momento, entendeu? Uma coisa que Deus falou comigo hoje de manhã foi a seguinte maneira: o peso da presença te incomoda ou te aproxima? Então, assim, Marta, ela com certeza tinha uma intenção boa, mas o peso ali naquele momento era tão forte que eu acredito que ela ficava incomodada de ver ao redor dela totalmente bagunçado. Mas Maria, mesmo com que esse peso fosse incomodar ela se aproximava para que ela pudesse entender como administrar tudo da melhor maneira. E a boa parte significa isso: você estar tão inserido na presença de Deus que faz com que tudo ao seu redor seja administrado não pelas tuas mãos, mas pela sabedoria que é depositada em você através de Cristo, que é o intermédio entre você e Deus. Então eu acredito que o peso da presença não deve nos incomodar. E se incomodar, tem que chegar num consenso que ela nos aproxime mais de Deus e não nos afaste. Porque isso é um lugar tão perigoso de você se afastar de Deus por culpa, por medo ou por vergonha mesmo de estar na presença dele, por viver uma vida como estava na pergunta. Estar tão cheio de pecado que isso te afasta de Deus e não permite que você seja restaurado e renovado como filho de Deus. O episódio foi muito bom, nós encerramos por aqui. Impactante. Infelizmente, né, mas impactante. Infelizmente que nós vamos encerrar, mas teremos outras gravações. Fica ligado no perfil do Novo no Instagram e aqui no YouTube também. Não esquece de ativar o sininho das notificações. Compartilhe com seus amigos para que eles sejam edificados também. Comenta aqui o que você espera do próximo episódio. E se você tem alguma pergunta ou sugestão de quadro, qualquer coisa que seja, manda pra gente lá no nosso Instagram, que vai estar aqui, ó, no Alvo Podcast. Exatamente. Siga eu e a Isabela. Siga a gente nas nossas redes sociais também. Exatamente. E esperamos que vocês tenham gostado muito. Deus abençoe. Até a próxima.